estamos ao vivo. Ah, sim, não, mas é... Se você quiser acompanhar. Sim, sim. Eu até queria acompanhar, mas ó, o Facebook tá desativado. Ah, desativou. Sem problema. Tentei ativar de novo, não consegui. Entendi. Mas não. Não tem problema. A gente tá vindo já? Já. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares e vocês estão no podcast Atualiza. Eu já quero convidá-los para entrando, marcando pessoas, compartilhando essa live, que hoje a gente recebe um convidado muito especial. Ele nunca esteve por aqui, mas ele aceitou o meu convite e veio bater um papo comigo. Então eu louvo a Deus pela vida dele e por vocês. Sem Deus e sem a sua companhia, o podcast Atualiza não acontece. Para você que ainda não curtiu o podcast Atualiza lá na página, vai lá e curta Atualiza. E para você que ainda não se inscreveu no YouTube, nós estamos também no YouTube, tá bom? Obrigada pela sua audiência, vocês que têm me acompanhado também no Instagram. Lembrando que nós estamos ao vivo para todos os grupos de Cascavel, estamos ao vivo para o Facebook e depois os cortes vai lá para o Instagram Isa Tavares 11. Já vamos chegando e compartilhando, marque pessoas. Você que conhece o meu convidado, você sabe o quanto ele é querido, uma bênção de Deus. Vai chegando, compartilhando, marcando pessoas e vindo com a gente. Daqui a pouquinho eu já consigo ver quem está comigo nessa live, tá bom? E já começo a mandar um abraço para vocês. Quero fazer um agradecimento todo especial, vocês que acreditam no podcast Atualiza, vocês que têm patrocinado. E para vocês que queiram patrocinar o podcast Atualiza, é só vocês entrarem em contato comigo, que eu vou até vocês ou vocês vêm até mim e juntos nós vamos mais longe. Combinado, gente? Eu já quero apresentar o meu convidado dessa noite. Na verdade, eram dois, mas o outro não pôde vir, né? Porque está ali com probleminha de saúde, acompanhando o pastor dele. Mas está aqui comigo Manuel Campos, desculpa, que veio aqui bater um papo comigo, aceitou o convite, né? Tudo bem, Manuel? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite. E a paz do Senhor aos irmãos, amigos que nos assistem nesse momento. Quero primeiramente agradecer o convite da Isa e agradecer primeiramente, melhor dizendo, a Deus, logo depois ao convite dela. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. E eu venho aqui hoje, nessa noite, com o intuito de falar um pouco sobre um pouquinho da minha pequena história que eu tenho, né? E principalmente trazer um pouco da palavra de Deus, trazer um pouco da palavra de Deus através da minha história para a edificação dessas vidas que nos acompanham aí através do Atualiza. Olha só, gente, pelo jeito tem muito conteúdo para passar pra gente, né? É um menino muito jovem, mas com certeza com uma bagagem espiritual grande, que vai servir de testemunho e vai edificar muita gente através da presença dele aqui no podcast Atualiza. Emanuel Campos, aonde você congrega? Eu congrego, graças a Deus, na igreja que eu mais me identifico, que eu mais poderia amar, né, vamos assim dizer. Sim. Que a igreja Deus é Poder, a igreja pentecostal Deus é Poder, a igreja do pastor Jonathan, que era para estar conosco, nos acompanhando, mas infelizmente não está aqui hoje. Congregamos lá, graças a Deus, uma igreja que segue mais a moda antiga, vamos assim dizer, né? Eu costumo sempre dizer que a igreja que eu congrego é uma igreja de louco. A Isa foi lá congregar com a gente, né? Foi lá em Tava lindo, tudo lindo, tudo lindo. Mas ela viu que a gente lá não é muito certo, vamos assim dizer. A gente é meio fora da casinha. Eu costumo sempre dizer, fazer essa brincadeira, que lá é uma igreja de louco. Por quê? Porque a gente dá glória a Deus mesmo, a gente diz aleluia, bate palma mesmo. Se precisar, na presença de Deus, a gente pula também. Maravilha. Não temos vergonha de professar nossa fé no nosso Senhor Jesus da nossa maneira. Que lindo! Eu estive lá, gente, no Congresso dos Jovens. Meu Deus, estava tudo lindo. Muito organizado. O pastor Jonathan, que é o líder do Emanuel, está de parabéns pela organização e todos os jovens, né, que se dedicaram para fazer uma festa linda que aconteceu 2 dias, né, Emanuel? Isso, exatamente. 2 dias de festa e o mais importante,
é o que nós conseguimos trazer nesses 2 dias, que foram as almas para Jesus. Olha só, quantas almas se renderam a Jesus? Graças a Deus, 15 almas para Jesus, né? E a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então, Pronto. com essa pescaria de tarrafa que a gente fez aí nesses 2 dias, nós já somos trilhardários, né? Mais do que vencedores. Valeu muito a pena a festa. Com certeza, absoluta. Que maravilha. Então, gente, vocês têm uma noção do que vai acontecer hoje aqui no podcast? Eu quero convidar vocês, chama mais alguém para cá, para a gente ouvir aí o Emanuel Campos, o que ele tem a nos dizer hoje. Vamos falar sobre o ministério dele, vamos aprender um pouquinho sobre o que é o chamado de Deus. Talvez você ainda não entendeu qual é o seu chamado, mas como que faz para você andar ali certinho com Jesus, o que tem que fazer? Hoje, o Emanuel Campos aceitou falar sobre isso e para mim é uma honra receber um menino tão jovem, mas tão cheio da presença de Deus, que a gente já pode sentir, né, a presença de Deus e a paz que ele transmite para a gente. Vamos chegando para cá, convide mais gente, compartilhe, coloca nos grupos que você vai ver o que Deus vai falar com você hoje. Emanuel Campos, desculpa a pergunta, mas eu tenho que perguntar. Certeza? Quantos anos você tem? Eu tenho, apesar de parecer ter 12, eu tenho 18 anos, fiz 18 anos recentemente, há um mês atrás. Um mês atrás, 18 anos. E quanto tempo de ministério? Tempo de ministério, há uns, mais ou menos uns 3 anos aí. 3 anos. Uns 3 anos aí na igreja. Firme com Jesus. Firme com Jesus. Aí deixa eu só dar uma pincelada, porque eu tenho muita coisa para te perguntar. Eu espero não fadigar ele para ele voltar mais vezes, né? E como que foi a sua vinda para Jesus? Você nasceu no berço evangélico ou não? Eu nasci em berço evangélico, em outro ministério, porém nasci na igreja, nasci nos caminhos de Jesus. Ou seja, sempre conheci a verdade, sempre conheci a lei, sempre conheci essa doutrina que eu vivo hoje. Mas em certo tempo, quando eu era um pouco mais jovem, ainda mais do que eu sou hoje, né? Mas ali por volta dos meus 13 anos, por algumas questões ali familiares, questão de mudança na vida familiar, entre pai e mãe, aquela coisa que muitos já devem ter passado, por conta disso, esfriado na fé, eu acabei me desviando, mesmo muito jovem, né? Até é estranho a gente falar assim, eu me desviei com 13 anos. Mas eu me afastei dos caminhos do Senhor, porque querendo ou não, é possível. Independente da idade, a gente está fora dos caminhos de Deus. E eu, então, me afastei. Mas, graças a Deus, após um tempo ali, Deus me puxou de volta pela orelha e eu estou aí firme até hoje. Que maravilha. E agora sim, conta pra gente, vou começar aqui fazendo as perguntas, fazer um mix de perguntas aqui para ele. E eu sei que ele já está afiado para responder, porque ele é muito sábio nas palavras. Conta pra gente, o que fazer para se dedicar em um evangelho nesse mundo cheio de problema que a gente enfrenta? É uma ótima pergunta, Isa, porque o que a gente mais vê, e assim, você colocou ali na sua pergunta que nesse mundo cheio de problema que a gente vive, mas assim, a gente coloca que a gente vive num mundo cheio de problemas, mas se formos olhar também para a realidade de verdade mesmo, a gente vê que a gente não é nem só o mundo, mas a igreja. As igrejas hoje em dia, elas estão totalmente cheias de problemas. Daí surge essa dúvida, e por isso que muitos jovens se afastam. E por mais que o nosso grupo lá seja um grupo pequeno, não seja um grupo grande, ele já foi um pouco maior. E a gente já viu algumas situações dessa. Jovens que veem algum problema, jovens que passam por algum problema, que passam por alguma dificuldade, e eles querem largar tudo, eles querem desistir, eles querem deixar de lado, eles querem desviar, querem ir para o mundo, até porque nessa idade, os jovens, o mundo, querendo ou não, chama mais, né, vamos assim dizer. O mundo, querendo ou não, ele traz pratos maiores, traz pratos mais apetitosos para os jovens. E eles acabam tentando achar... como é que eu posso dizer? Mais prazer no mundo do que exatamente, vamos assim dizer. Acaba achando mais prazer no mundo do que na igreja. E o pecado, os problemas acabam contribuindo para isso. A tentação, ela contribui para isso. Daí, como é que eu faço então para eu não ligar para os problemas? Não tem como você não ligar para os problemas. O negócio é você ligar mais para a presença de Deus do que para os problemas. Porque para os problemas é impossível você não ligar. Não tem como não ligar. Porque, assim, eu sou peixe pequeno ainda, né? Eu sou novo na fé, mas a gente já entende que
você vai ver coisas assim terríveis na sua vida espiritual, dentro de ministérios, dentro de igrejas e sem contar nesse mundo. Então a gente não tem como falar para você, não ligue para os seus problemas, óbvio que não. Mas em vez de você não ligar para os problemas, ligue mais para Deus do que para os problemas. Dê importância aos problemas, olhe os problemas, examine, porque a Bíblia diz também, né? Examinai tudo, retende o bem. Então examine tudo. Não tem por que eu falar para você não ligar para os seus problemas. Mas se você for ligar para os seus problemas, ligue primeiro para Jesus, depois para eles. Olha aí a dica, gente. Olha aí. Problema é inevitável. Quem é que não tem problema, né, Emanuel? A Bíblia já nos fala que nesse mundo nós teríamos aflições. E saímos de uma prova e entramos na outra. Mas o que a gente não pode fazer é desistir da caminhada. Se desistir, aí fica mais complicado ainda. Eu vou tentar mandar os abraços aqui, bastante gente já ligadinho conosco. E lembrando para você que ainda não se inscreveu no Atualiza lá no YouTube, gente, corre lá, dá uma olhadinha quantas matérias legais que o podcast Atualiza leva para você, informações importantes que você precisa saber. Aqui passa, gente, muitas pessoas e tem sido bênção na minha vida e na sua vida também. Curta lá a página Atualiza e se inscreva lá no Atualiza no YouTube, combinado? Obrigada por vocês que estão compartilhando, bastante gente compartilhando, bastante gente assistindo. E se você quiser participar também do podcast, liga para mim, vem bater um papo comigo aqui, que será uma honra te receber também. Emanuel, a ajuda do seu líder, do seu pastor, é importante para o crescimento de um jovem dentro da igreja? Com certeza absoluta. Não podemos descartar essa possibilidade, vamos assim dizer. Os jovens hoje em dia não, mas vamos assim, o jovem, ele acha que ele consegue as coisas sozinho. O jovem, tanto da minha idade, quanto mais novos que eu, eles acabam caindo na besteira de achar que eles conseguem fazer as coisas sem o pastor, conseguem fazer as coisas sem os líderes, conseguem fazer as coisas por sua própria conta. A gente sabe que não. É necessário sim, com certeza absoluta, é necessário a ajuda de um pastor, a ajuda de um líder, a ajuda de alguém que vai te influenciar, que vai te trazer para os caminhos de Deus. Com certeza é crucial para um crescimento espiritual, é a ajuda de um pastor, a ajuda de um líder ali que vai estar com você e te ensinar coisas que você não sabe. É importante também a obediência, né? Com certeza absoluta. Porque eu conheço muitos jovens que eles acham que sabem de tudo e o pastor, o que está dizendo, não vale a pena ouvir. Então você aconselha que precisa dar ouvido para o pastor, para o líder, para o ministério também poder fluir. Com certeza absoluta, porque pela Bíblia Sagrada a gente vai ver que a falta da obediência acaba se tornando um pecado, porque quando você está dentro de um ministério, você deve seguir sim os seus líderes, você deve seguir sim o seu pastor, o seu líder jovem, você deve seguir sim os seus superiores, entre aspas assim, dentro de um ministério, segundo uma hierarquia ali que tem dentro do ministério. E até mesmo não só para manter a hierarquia, não só por uma coisa de pastor e membro, não só por uma coisa de liderança, mas não, por conta da sua maturidade espiritual, porque eu tenho certeza que sem obediência não tem como ninguém ter uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual. Ou seja, não é só por uma questão hierárquica, mas sim por uma questão de bem espiritual da própria pessoa que está obedecendo ao seu pastor, ao seu líder. Olha aí, gente, então tá respondido, tá? Obedeça o seu líder, que você prospera aí no seu ministério. Deixa eu tentar mandar os abraços para os nossos seguidores que estão ligadinhos com a gente. A Sônia Camargo está aqui com a gente, obrigada pela sua audiência, já chegou marcando lá, Maiara, cadê a Maiara? Vem aqui com a gente. Meu esposo, Claudir Camargo, está ligadinho, Andressa Rum está ligada, Silvana está dizendo, Deus abençoe Isa e Emanuel, Deus usando esse jovem, glória a Deus. Obrigada, é verdade. Gente do céu, o que Deus usa ele, vocês têm que presenciar. E eu fiquei falando assim, ele esqueceu o violão. Ele toca aqui, é uma maravilha. Outro dia ele vai retornar aqui com o violão. Emanuel, se abster das coisas do mundo gera mais compromisso com a obra de Deus? Com certeza, sem dúvida alguma. Quando a gente está... a gente vê muito isso acontecendo. E principalmente por a gente ser um ministério um pouco mais tradicional, um pouco mais a moda antiga, como eu disse lá no começo,
É um ministério que tem uma doutrina um pouco mais puxada. Uhum. As pessoas uma igreja de ministérios. Isso, né? É uma igreja de ministério, não, de doutrina. De doutrina, Exatamente. desculpa. É uma igreja de doutrina, e a tal da doutrina, ela acaba até repelindo um pouco as pessoas. Uhum. Espantando um pouco, nossa, mas tem doutrina, não pode isso, mas não pode aquilo. Ah. E acaba reprimindo as pessoas. Mas, por outro lado, a gente vê que, por exemplo, o nosso congresso ele foi feito com 5 jovens. Nós percebemos lá, eu, o pastor, e alguns pastores que têm um pouco mais de experiência, alguns pastores que têm até 20 anos de experiência, eles passaram pela nossa igreja e eles viram que a dedicação que os jovens têm na nossa igreja, ela acaba sendo muito maior do que em outras igrejas que não são tão rígidas, vamos assim dizer. E querendo ou não, quando você se dedica 100% à obra de Deus, se dedica a se abster de tudo, a deixar um pouco de lado os seus prazeres, deixar de lado um pouco daquilo que a sua carne pede, mesmo que seja nas mínimas coisas, porque a Bíblia diz que não é só pecado que a gente tem que deixar de lado, não é só o pecado. A Bíblia diz que devemos deixar de lado nossos pecados e embaraços. E a gente tem que deixar, quando a gente começa a deixar de lado o pecado e o embaraço, a gente acaba se envolvendo mais na presença de Deus, começa a ser usado mais na presença de Deus. E por conta dessa doutrina, às vezes as pessoas acabam reprimindo, acabam se espantando e se repelindo, indo para longe, né, dessa tipo de doutrina. Não gosto desse tipo de doutrina. Não, Deus não quer isso, não, Deus não faria isso, Deus não faria aquilo, Deus não concorda com isso, Deus não concorda com aquilo. E quando não se trata de uma questão de concordância ou não, é quando é somente uma questão da nossa entrega, de uma maneira que nós decidimos glorificar a Deus do nosso próprio jeito e sabemos que o jeito que nós glorificamos, ele nos permite ser mais usado por Deus, assim acredito eu. Uhum. Então tá explicado, gente. É uma igreja de doutrina, mas eles se sentem bem, né, por ser assim. Não é nem uma questão de sacrifício para vocês. Não, com certeza não. No começo pode até ser. Para alguns irmãos é bem difícil. No começo pode até ser para alguns irmãos. A gente vê isso bastante acontecer. Para alguns jovens também acontece muito isso. E é uma questão também de não é nem certo nem errado. Nós conhecemos muitos pastores, inclusive muitos pastores foram lá com a gente nos prestigiar no congresso, não viu? Que não seguem a mesma doutrina, porém a gente não é contra as outras doutrinas que não é como a nossa, com certeza. Porque tem muitas coisas, é claro, que são costumes, usos e costumes. A nossa igreja é uma igreja de usos e costumes. Usos e costumes, muitas das vezes, mas não todas as vezes, eles não são pecados. Mas é uma doutrina que a gente implementa na nossa igreja. Uma doutrina não, né? Um uso e costume que a gente implementa na nossa igreja. É o regulamento da sua igreja, na verdade, né? Exatamente. Que a gente não vê como um pecado certas coisas, mas que a gente opta por não fazer, por não praticar. E respeitar, né, a doutrina da igreja. Com certeza absoluta, respeitar as outras igrejas, porque não adianta nada eu vir aqui dizer para você que você não pode, dentro do regulamento interno da nossa igreja, fazer tal coisa, sendo que eu julgo o meu irmão da outra igreja, do meu outro ministério, que não segue a mesma doutrina que eu, dizer que ele vai para o inferno porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, somente porque eu acho errado, somente porque eu não faço, somente porque não está no regulamento interno da minha igreja. Isso não cabe a ninguém fazer. Exatamente. Então tá respondido, gente. Deixa eu mandar uns abraços aqui para Jusilene Soares. Jusilene Soares está dizendo: jovem Manuel é bênção. Se não me engano, a Jusilene estava lá no congresso, não estava? Tava. Nos ajudou no backing vocal lá. Que legal. Eu ouvi ela. É uma bênção de Deus. E obrigada por vocês que estão marcando pessoas. Marquem, compartilhem. Chamem mais alguém para cá. Vamos conhecer mais a história desse jovem Emanuel Campos, que tem se lançado na obra sem medir esforço, gente. Acabou de me dizer que saiu da igreja, mas vai sair daqui, vai voltar para a igreja, para depois ir para casa. É dedicação, né? E hoje em dia é muito raro isso dos jovens, né? Ô, Emanuel, me diga só, sobre relacionamento precoce, faz com que os jovens deixem de buscar a Deus ou você acha que não tem nada a ver? Conta a sua posição para nós. Na minha concepção, com certeza. Relacionamento, eu acredito que o relacionamento ele não deve ser buscado durante a juventude, durante a adolescência. Eu acredito que pelo menos ali até os seus
20 e pouquinhos anos, 20 e pedrinha, você não deve buscar relacionamento. Porque a Bíblia diz, né, que durante a nossa juventude a gente deve buscar Deus. Buscar o Senhor na tua juventude, para que quando vierem os maus dias você não tenha contentamento neles. Então busque primeiramente a Deus na sua juventude. Eu sou dessa seguinte concepção, dessa seguinte opinião. Porque querendo ou não, hoje em dia os jovens eles estão emocionados, os jovens hoje em dia são carentes. O jovem em geral, ele é carente, ele é emocionado, ele deseja ali ter alguém para compartilhar os seus sentimentos, ele deseja ter uma namorada, um namorado para se relacionar. E isso, querendo ou não, acaba afetando, porque ele deixa de se preocupar com algo que é crucial para se preocupar com algo que é fútil, que é um relacionamento durante a adolescência. É claro que eu não sou contra, que eu não vou dizer aqui também que relacionamento na adolescência não vai dar certo em 100% dos casos. Mas na sua grande maioria esmagadora, um relacionamento durante a adolescência, ele não é 100% de certeza. Ele não é um relacionamento que vai ser longínquo, ele não é um relacionamento que vai ser duradouro e vai acabar afastando, sim, o seu foco da presença de Deus. Isso na minha concepção. Sim, tá respondido então. E jejum e oração, na tua opinião, faz a diferença? O jejum e a oração é o que mais faz a diferença, é o crucial, né? Um crente que não jejum, um crente que não ora, ele é um crente morto espiritualmente. Isso não é um alimento físico. Sem um alimento físico, você morre durante ali, se você comer pouco, se você comer muito pouco, que é o alimento físico, você com certeza morre. Se você beber muito pouco, o alimento físico, a água, né, que é o seu alimento físico, você com certeza morre. Então, da mesma maneira, o nosso espiritual. Qual que é o nosso alimento espiritual? O jejum e a oração. Então, você tem que estar bem revestido de jejum e oração. Que saco vazio não para em pé, tanto no físico quanto no espiritual. E no espiritual, como é que você resolve a questão da sua fome? É com jejum e com oração. Se não tiver isso, com certeza o crente perece. Eu vi uma frase uma vez que o crente que não ora é igual o carro sem combustível. Exatamente. Não chega a lugar nenhum, né? Não chega. Pode bater. Pode tentar que não vai. Não, é que hoje em dia a gente vive, né? A gente vê que existe um certo evangelho que está sendo propagado por aí, em que é dito que não precisa mais tanta oração, não tem por que mais tanto jejum. E algumas pessoas até, olha, estou soltando até uma aleluia aqui. Deixa eu usar. E algumas pessoas até, tem gente até que é tido como nós, né, que oramos um pouco mais, assim, não, claro que não falo isso no Gabá, mas acabamos sendo vistos como doido pelo mundo lá fora. Quando a gente só está tentando se alimentar, quando a gente só está tentando alimentar a nossa alma. As irmãzinhas do joelho calejado. Olha aí. As irmãzinhas do coque, elas estão só alimentando a alma delas, alimentando ali o espiritual delas. Então é extremamente necessário. E vocês que são uma igreja de doutrina, de dons espirituais, vocês creem muito, né? É necessário, então, o jejum e oração, mesmo porque não acontece milagre, dons espirituais, se não tiver ligado jejum e oração junto, com certeza, né? Sem o jejum, sem a oração, além do crente perecer, ele não vai ver milagre, ele não vai ver bênção, ele não vai viver nada do sobrenatural de Deus. A nossa igreja é uma igreja que crê muito nos 9 dons do Espírito Santo, né? Que é dito pelo apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 12. A gente crê muito nos dons, mas a gente crê em contrapartida também que Deus não vai entregar um dom para você de bandeja. A gente crê muito também que Deus não vai descer do céu e simplesmente entregar o dom para você, porque você é escolhido para ter o dom. Deus não vai descer do céu e me entregar um dom se eu não antes buscar, se eu não antes orar, se eu não calejar meu joelho, se eu não jejuar, se eu não sentir dor de barriga durante o jejum de fome, se eu não abster da minha carne. Com certeza, Deus não vai operar milagre na minha vida, Deus não vai operar milagres através da minha vida, Deus não vai operar dons na minha vida, eu não vou receber dons de Deus, eu não vou receber bem de Deus, porque eu preciso ter entrega para que eu venha receber algo da parte dele. Isso é o que nós queremos. E você com 18 anos, você já tem algum dom espiritual que Deus já te entregou? Graças a Deus, eu tenho o dom das línguas estranhas. É claro, como eu disse lá no começo, estou começando o ministério agora, mas pela misericórdia de Deus, tenho buscado cada dia mais os dons, e cada dia mais o negócio é buscar, né? Não é, Deus tem um plano traçado para cada um de nós, e eu acredito que assim,
Deus sabe em que dom Ele vai usar cada um. Então, eu busco claramente de Deus, mas busco também antes a confirmação de Deus, se Deus ele tem aquilo preparado para mim, se Deus ele tem aquilo confirmado para mim, se Ele tem aquilo selado para o meu destino. E acredito que Deus ele tem dons preparados para uns e não para outros. Tem uns que Ele vai usar na libertação, tem uns que Ele vai usar na cura, tem uns que Ele vai usar em línguas estranhas, nos dons de revelação, né, que é a palavra desconhecimento. Mas eu acredito que através da busca nós podemos até mesmo receber aquilo que Deus, além daquilo que nós esperamos receber da parte de Deus. Então é isso que eu tenho buscado, além de já recebi um dom do Espírito Santo, mas eu creio que Deus ele tem, além daquilo que eu espero receber. Olha só. Eu creio. É o menino de fé, né, gente? Creio. Olha só. E aí eu vi que você toca violão também, que você louva. Esse dom já veio de berço ou você buscou estudando e fazendo aulas? Então, essa questão de tocar instrumentos, eu vejo muitos músicos, agora eu estou falando de músicos, não estou falando de cristãos, músicos cristãos, mas em geral os músicos eles dizem uma coisa, que não existe dom para você tocar um instrumento. Ou você se dedica para aprender, ou você não aprende. Eu não sou muito dessa opinião. Eu acho que a gente tem que estudar também para aprender, é claro. Só que tem uma coisa, eu comecei a aprender quando eu tinha 10 anos. E quando eu comecei a aprender, eu estava na igreja. E eu aprendi de uma facilidade muito grande. Quando eu tinha uns 10 anos lá, mais ou menos. Eu tinha uma facilidade muito grande para aprender. E hoje eu percebo por que é que eu tinha aquela facilidade. Porque eu sei para onde é que eu vou direcionar esse talento, assim, vamos dizer. Usar esse dom, né? Isso. Hoje eu sei para que é que eu vou usar o violão que eu aprendi a tocar, a guitarra, o baixo, os instrumentos que eu aprendi a tocar, eu sei para que eu vou usar. Eu vou usar na obra de Deus. Então, eu acredito que, eu, por exemplo, nunca fiz uma aula de um instrumento. Aliás, para não mentir, eu já fiz 3 dias, de aula de violão. E depois daquilo lá, eu aprendi a fazer um solinho ali, parabéns para você, e nunca mais. E fui aprendendo, e Deus foi aperfeiçoando. E assim, não tem como explicar como é que eu aprendi. Eu não consigo colocar em palavras como é que eu aprendi. Mas eu creio que... eu não creio nessa teoria que alguns músicos dizem que não existe dom para você tocar. Eu acredito que Deus pode sim entregar esse dom para você, para que você exerça na obra dele. Só que em contrapartida também existe o dom. Só que você tem que buscar aperfeiçoá-lo. Você tem que buscar o aperfeiçoamento. Se dedicar, né? Exatamente. Se dedicar. Obrigada, Andressa está com a gente, Jusilene está marcando pessoas e lembrando que se você quiser participar do podcast, você tem uma história de superação, você tem um testemunho, você quer divulgar sua loja, sua empresa, a sua marca, entre em contato comigo, vamos fazer uma parceria bem bacana, juntos nós vamos mais longe, tá bom, queridos? Se você quiser também fazer um comercial, entre em contato comigo que a gente passa aqui nessa telinha o seu comercial, combinado? Emanuel, segundo as pesquisas, a tecnologia está defraudando a geração inteira. Como lidar com as redes sociais hoje em dia que está tomando conta dos jovens? Muitos jovens têm até esquecido de ler a Bíblia por causa de celular, por causa de rede social. Como fazer isso de uma forma assim que não venha afastá-lo da igreja? Eu acredito que você tem que saber onde é que você está se enfiando. Porque as redes sociais, querendo ou não, o problema da rede social não é ela em si. O problema de você ter uma rede social está aqui. E esse é o problema crucial, que as pessoas não entendem. E acham que a rede social é mal, mas não. Eu acredito que o jovem, ele precisa entender que ele deve buscar outras coisas primeiro, principalmente o jovem cristão. Deixar de lado a rede social. A rede social, ela não, querendo ou não, ela pode falar o que quiser, mas na minha concepção, ela não vai ajudar você na presença de Deus. Porque quando o diabo, ele não consegue te fazer pecar, quando o diabo não consegue te fazer errar, ele vai te fazer se distrair.
Olha Ele só. vai fazer você se distrair. E qual que é a ferramenta que o diabo mais usa hoje em dia para distrair as pessoas? É a bendita rede social, é o celular. Então, isso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o problema não está aqui, mas está aqui. Então, saiba onde é que você está se enfiando. Saiba que você tem prioridades, jovem cristão, para você buscar. Saiba que você tem uma Bíblia para ler. Mas eu tenho a Bíblia no celular, mas não lê a Bíblia no celular. As pessoas têm a Bíblia no celular, e os jovens têm a Bíblia no celular e costumam dizer que não precisa de uma Bíblia física para ler se eles têm a Bíblia no celular, mas na sua grande maioria esmagadora não leem a Bíblia no celular. E quando você tem a Bíblia física na sua mão, acaba te influenciando a ler, acaba te dando um prazer, assim, vamos dizer, maior, para você ler a palavra de Deus. Então, rede social, tecnologia em geral, tem que ter muito cuidado. O problema não é a tecnologia, porque tem coisas que você consegue fazer que são boas na tecnologia. Às vezes precisa usar, exatamente, às vezes é necessário. O problema está aqui. Então, saiba onde é que você está se enfiando para você não deixar de lado as coisas cruciais, principalmente na presença de Deus. Então tá entendido. Realmente a internet é uma ferramenta muito forte e muito boa para quem sabe usar, né? Agora, para quem não sabe, aí acaba prejudicando. Várias pessoas já foram prejudicadas por isso. Ô, Emanuel, conta pra gente, se um líder chama muito a sua atenção, pega no seu pé, chama a sua atenção, o que você pensa sobre essa situação? Você acha bom ou acha ruim? É bom, em certo ponto é bom, mas ninguém gosta de ser É chamado bom, mas é atenção. ruim. É bom, mas é ruim. Porque ninguém gosta, óbvio, ninguém gosta de ter sua atenção chamada. Só que quando você para analisar depois ali, você esfria a cabeça, porque até tem gente que fica bem brava, né, que não gosta mesmo. Mas quando você esfria a cabeça, você vai ver que quando você recebe um puxão de orelha, vamos assim dizer, uma correção, de uma pessoa que tem mais experiência que você, que tem mais bagagem que você, que tem mais conhecimento naquilo que você está fazendo, é bom para você, é bom para você. Você acaba aprendendo, querendo ou não, com as coisas que você acaba errando e sendo chamado a sua atenção. Então você acaba aprendendo e quando alguém fizer a mesma coisa que você fez, você vai começar a concordar. Meu pastor estava certo, meu líder estava certo, ele devia ter chamado mesmo minha atenção, porque agora eu estou na mesma situação. Então é bom para a gente também adquirir conhecimento e experiência. Olha só, então não ache ruim, não ache ruim quando o seu líder te chamar atenção. Eu digo assim, quando é um líder, já tem uma bagagem espiritual, já tem algumas experiências para passar para a gente. Então, se é um líder que te incentiva, que te apoia em primeiro lugar, tudo que você está fazendo, que você está vendo o amor, o carinho que ele tem por você, aceite a repreensão, né? Que ele sabe o que está fazendo. Tá bom, queridos? Então vamos para a próxima pergunta aqui. Como eu disse, não quero fadigar ele para ele voltar com o violão aqui, tocar umas canções, porque ele toca demais, gente, canta demais. Eu me maravilhei quando eu vi, falei, meu Deus, um jovem tão novo, ali em cima do altar, tocando, e a gente sentindo a presença de Deus. Olha, que você continue desse jeito aí, em nome de Jesus. É porque um jovem que busca Deus não deve ter amizade com jovens mundanos, esses jovens aí que faz balada, que fuma, que bebe. Como esse jovem cristão tem amizade com esse jovem? Como que faz? Ou não deve ter? Qual que é a sua opinião? Essa aí é uma questão que a gente vê bastante também, principalmente líder jovem, principalmente a gente que lida com jovens. São as questões das amizades, que muitas das vezes acabam influenciando. Tem pessoas que elas dizem que não tem problema, tem pessoas que dizem que tem problema. Eu acredito que tem, assim, um certo problema em você ter amizades que não são cristãs, que não são da igreja, que não seguem o mesmo caminho que você. Porque vamos pensar a seguinte situação. Se temos ali 4 jovens que não são da igreja em uma praça, e um jovem no meio deles que é da igreja, um jovem que é cristão, de verdade, o cristão, ele é a diferença no meio daqueles 4 jovens. No meio daqueles 5 jovens tem um que é a diferença, e quem é a diferença é o cristão. As pessoas que estão ali naquela rodinha, aquelas 5 pessoas, elas vão perceber aquela diferença. Elas vão perceber que aquele jovem ali no meio deles é a diferença. Só que uma pessoa que passa do outro lado da rua e vê eles gritando, falando alto, fazendo baderna, falando palavrão, eles não vão perceber que aquele um jovem está ali como diferença. E o que a pessoa vai achar? Vai achar que é tudo farinha do mesmo saco. Querendo ou não, as pessoas acham isso e eu acabo vendo que, e muitas das vezes eu acabei vendo, que aconteceu uma questão,
Ocasião tipo essa que eu citei para você agora. Eu dei só um exemplo, mas tem ocasiões que são muito parecidas com essa que eu citei. Então, eu acredito que tem um certo problema. Então, você tem que saber também a limitar essas amizades. Eu não acho que você não deve ter amizades. Você deve ter amizades, inclusive, para que você traga eles para a presença de Deus. Só que tem um certo ponto ali que você, opa, até aqui eu posso ir. Até aqui já não dá mais para mim. Porque você está no mundo. Mas o mundo não pode estar em você em momento algum. Você não pode ter os mesmos desejos que eles, você não pode ter as mesmas vontades que eles. Você não pode viver na mesma vida que eles vivem. Isso, claro, obviamente, é óbvio para um cristão, para um jovem cristão. Só que, quando você começa a se entregar demais, a se envolver demais, essa vontade ela começa a surgir. Quando você começa a se envolver demais com amizades que não seguem o mesmo propósito que você, essas vontades mundanas elas vão começar a surgir. E daí pra frente é só para trás. Então tem que tomar cuidado, saber até onde você pode ir, até onde não, para que esses jovens continuem vendo a diferença em você e através da diferença que você eles acabem indo para o caminho que você está indo. Amém? E você fazer a diferença, né, onde você for. Isso. Né, e ganhar os jovens, isso é muito importante. Porque eu vejo muitos jovens hoje em dia, eles descompromissados com a obra. Se é o dia de ir lá louvar, eu vou porque eu tenho que ir lá louvar. Hoje é dia de culto, eu vou porque tem que ter, vou lá no culto. Mas não tem um compromisso com a obra. A gente vê e a gente sente, né, a presença de quem serve realmente e de quem não serve, né, Emanuel? Mas conta pra gente aqui, última pergunta, eu juro, eu prometo. Conta para os nossos seguidores, quem sabe hoje, alguns jovens estão assistindo a gente, jovem que desanimou, jovem que não acredita mais no seu chamado, jovem que por alguma situação acreditou que Deus não era com ele, se afastou da presença de Deus e não tem mais força para retomar. Então eu quero que você seja boca de Deus para essas pessoas, esses jovens que estão nessa situação. Amém. Deixe Deus te usar. Bom, muitos jovens hoje em dia têm desanimado, muitos jovens hoje em dia a gente vê, estão pensando que o Evangelho é algo fácil de se seguir e por isso eles estão desanimando, por isso estão saindo da presença de Deus, estão deixando de adorar a Deus, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de ler a palavra de Deus, por achar que o Evangelho é algo fácil. É muito interessante o que a Isa falou aqui, que alguns jovens só servem quando tem que servir. Só servem quando se há uma obrigação, quando se há algo para se fazer. Se hoje eu não vou cantar lá em cima do púlpito, não preciso ir na igreja. Se hoje eu não vou passar uma salva dentro da igreja, eu não preciso ir na igreja. Se hoje eu não vou pregar, eu não preciso ir. Então, eles, muitas das vezes, necessitam-se estar envolvido, estar sendo visto por alguém para que eles continuem. Quando na verdade não pode acontecer isso de maneira alguma. Você tem que entender que você está ali na igreja para servir, não para ser visto. E servir não é só um dia da semana. Servir não é só uma hora, em uma hora de uma semana só que você vai cantar um louvor, que você vai dar uma palavra lá em cima do púlpito. Não, servir é a todo momento. Se você necessitar limpar o banheiro de uma igreja, você vai ter que limpar, porque isso também é servir. E isso, Deus se agrada disso, do nosso sacrifício, do nosso esforço na presença dele. Se eu precisar varrer o chão da igreja, isso também é servir, isso é extremamente necessário. Se eu precisar ir para o culto e ficar sentadinho no meu canto e dizer glória a Deus e levantar a mão, glória a Deus por isso. Isso também é servir. Isso também faz parte de ministério, isso também faz parte de um ministério consolidado por Deus na sua vida. Então, o que eu quero dizer para os jovens que talvez se desanimaram, que talvez se afastaram, que talvez se desviaram, ou que têm pensado em afastar, que têm pensado em desviar. Não é fácil seguir o Evangelho de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Continue se envolvendo. Eu já me envolvo bastante. Eu já vou para a igreja 4 vezes na semana. Vai para a igreja 5. Eu já vou para a igreja 5. Vai para a igreja 6. Se possível, vai 7 dias da semana e mais os cultos durante a tarde. Porque eu tenho certeza absoluta que quando você começar a se dedicar mais pela obra, Deus ele te entregará muito mais. Mas é necessário você entender uma coisa. Não é fácil estar na obra de Deus. E cuidar também com as suas escolhas. Porque às vezes o jovem
só quer, não é nem porque ele está desanimado, não é nem porque aconteceu uma luta, mas muitas das vezes é por conta de escolha. Eu não quero mais fazer a obra de Deus, eu quero ir para o mundo. Eu quero ver o que o mundo tem para mim. Eu quero ver como é que é o mundo, eu quero saber o que tem lá fora, eu quero provar as coisas do mundo, eu quero provar os relacionamentos. Como o filho pródigo. Exatamente, eu quero ver o que tem lá fora. E essas escolhas, elas acabam sendo extremamente prejudiciais. Eu gosto sempre de dizer, tem uma história, que a gente tem que tomar cuidado com as escolhas. Certo dia, um homem morre, a mulher dele, em seu velório, enquanto estavam enterrando o caixão, ela dizia na beira do túmulo ali: eu quero ir com você, eu quero ir com você, eu quero ir com você. Olha a escolha da mulher, queria ir junto com o marido. De repente a mulher cai dentro do túmulo: eu não quero mais ir não, me tira daqui, me tira daqui. Então tome cuidado com as suas escolhas. Se você acha que o mundo tem alguma coisa para você, cuidado que você pode ser essa mulher que está caindo dentro do túmulo com o marido, e depois quando você estiver lá dentro vai ser difícil para você sair de volta. E quando você estiver lá no mundo é a mesma coisa. Vai ser muito difícil para você voltar. Aí a sua escolha vai ser: eu quero voltar, mas já vai ser talvez muito tarde. Então tome cuidado. Se você está desanimado, envolva-se mais com a obra, não se desanime. Mas se você está com essa escolha aí de querer sair para fora, de você querer ir para o mundo, para ver o que o mundo tem, não faça isso, não caia nessa besteira, porque o mundo não tem nada para te oferecer e essa escolha pode não ter mais volta. Meu Deus, que forte. É forte. Que forte, gente. Meu Deus do céu. Lembrando que o podcast agora está ao vivo para todos os grupos de Cascavel. Estamos ao vivo para a página Atualiza. Depois vamos lá para o YouTube também. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no YouTube Atualiza. E os cortes vão lá para o Instagram Isa Tavares 11, tá bom, queridos? Quero mais uma vez agradecer vocês que tenham acreditado no podcast Atualiza, têm investido, têm patrocinado, e eu louvo a Deus. Sem Deus e sem vocês, só que esse podcast não acontece, tá? Meu muito obrigada também para o pastor Jonathan, que hoje não tá bonzinho, que não conseguiu estar aqui, mas é um abençoador, é um patrocinador aqui do podcast. Que Deus te alcance aonde você estiver e te traga cura, tá bom? Muito obrigada por você liberar o seu obreiro para estar aqui. Muito obrigada mesmo. Deixa eu ler um comentário aqui e já vamos encerrar, tá bom, queridos? IPDP Templo Sede está comentando assim. Olha só que tá com a gente. Modéstia à parte, mas aqui só formamos jovens e obreiros raros. Olha só que bênção. E mais uma vez, meus parabéns pela festa. Gente, que festa foi aquela? 2 dias de festa dos jovens, estava tudo maravilhoso. E a palavra foi tremenda. Perdeu quem não foi, porque eu fui e recebi minha vitória. Claudemir Paula, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Inês de Miranda, boa noite, a paz do Senhor. Emanuel Campos, minha gratidão, que palavras abençoadas. Eu tenho certeza que vai abençoar milhares de pessoas que não conseguiram assistir agora, mas depois vai assistir. E que teu ministério se expanda cada vez mais. Amém, obrigado, Isa. Gratidão minha também, total, aqui a Isa e ao Atualiza Podcast. Se Deus quiser, se Deus preparar, assim estaremos aqui mais uma vez. Amém. Na próxima vez eu trago o violão pra gente. Traz o violão. Amém. Que ele continue crescendo, continue se expandindo aí. Amém. E que Deus possa continuar abençoando a vida da Isa, Amém. A vida desse podcast, dos envolvidos aí. E de cada um que está em casa nos assistindo, que você venha a ser abençoado por Deus através da vida dela, através desse podcast. Amém? Obrigada, Emanuel. Volte sempre, tá bom? Traga o violão. E eu tô também esperando o pastor Jonathan também, com os outros obreiros. É uma bênção de Deus na minha vida, o pastor Jonathan. Obrigada, Graziele. Obrigada a todos vocês que estão ligadinhos no podcast. Terça-feira eu retorno com vocês. O assunto muito polêmico. Eu aguardo vocês terça-feira. Beijo no coração de vocês.